realmente a questão do sonho é algo encantador. Por quê? Porque quando você aprende a fazer interpretação de sonhos, você ganha uma certa autonomia no aspecto do autoconhecimento. E hoje, neste momento, nós vamos entender um pouquinho o que são sonhos e por que sonhamos, tá? Os nossos sonhos, é uma história contada pela nossa própria mente enquanto nós estamos dormindo. Porque enquanto eu durmo, o meu cérebro, a minha mente, fica em um constante trabalho, tá? Esse constante trabalho tem uma série de objetivos do nosso próprio organismo, do nosso próprio psiquismo, ok? Então, o sonho, ele é alguma coisa que você vivenciou nas últimas 24 horas, nos últimos 3 dias, algo que você vivenciou naquele dia. E às vezes, aquela situação, aquele cenário que você viu, que você vivenciou, não é tão significativo, mas a nossa mente, ela vai se apropriar disso para montar a história, para que faça algum sentido, tá? Então, eu vou dar um exemplo dessa vivência das últimas horas, né? Vamos dizer assim, que o psiquismo vai se apropriar. Na psicanálise, isso é chamado de resquícios do dia, mas vale ressaltar que não necessariamente é daquele dia, pode ser de 2 dias anterior, e às vezes pode ser uma cena assim, natural do dia a dia. Eu vou te dar um exemplo. Se você está agora, né? Eu estou aqui falando com vocês, ministrando essa aula. Eu tenho uma janela enorme aqui na frente do meu escritório. E do outro lado, eu tenho um pátio. Eu gosto muito de flores, então ali eu tenho flores. E a minha cachorra, ela tá andando ali agora, para lá e para cá, em cima de um gramado. A leoa, ela tá andando ali, tá? Nesse gramado. Então, veja, se por acaso eu estou agora observando ali a leoa, enquanto eu estou aqui falando com vocês, o que acontece? A minha mente, ela capta essa informação de que eu estou ali, agora olhando para a leoa. Presta atenção que eu estou fazendo isso. Mas a minha mente, ela capta essa informação. E aí, se eu sonhar hoje à noite, isso pode ser um resquício do dia aproveitado para montar essa história. Então vamos lá. Os nossos sonhos, eles vão ter conteúdos dos resquícios do dia. Mas o conteúdo mais importante que nós vamos encontrar não são os resquícios do dia. O conteúdo mais importante que nós vamos encontrar são os conteúdos que estão no nosso consciente desde o momento em que a nossa mente começa a ser formada. Então, suponhamos que você tenha 50 anos de vida e aos 2 aninhos você vivenciou uma situação e aquela situação tinha um conteúdo muito traumático, ou seja, um cenário, uma situação que aos 2 aninhos você ficou ali em estado de choque ao ver aquilo. E esse material, ele, para que você continue sobrevivendo, ele vai para um espaço chamado inconsciente. Muitas pessoas falam subconsciente, né, nas traduções do inglês, do alemão para o português, mas o ideal da fala seria inconsciente. Que esse material, como que esse conteúdo vai para o inconsciente? Através de um mecanismo de defesa chamado repressão, tá? Então, foi um impacto muito grande. Esse material agora, ele é reprimido, vai para o inconsciente. Mas esse material,
ele fica ocupando esse espaço nesse inconsciente e um pouco desorganizado, porque você já tem 50 anos e ainda não entendeu a situação que aconteceu ali. Então, esse material que está no inconsciente, ele é um material que vai colar, vamos dizer assim, nos resquícios do dia. E esses dois conteúdos, material do inconsciente mais resquícios do dia, eles vão se juntar e formar um enredo, formar uma história. Então, os nossos sonhos, eles são o resultado dos resquícios do dia, mais esse conteúdo que estava no inconsciente. E aí vem uma questão muito interessante, né? Por que sonhamos? Que nós vamos sonhar. E aí você pode estar pensando agora assim, tá, não, mas eu não sonho. Eu estou assistindo essa aula, eu tenho interesse nesse assunto, mas eu não sonho. Você sonha. Eu tenho certeza que você sonha. A grande questão é que aquele mecanismo de defesa chamado repressão, que guardou no inconsciente aquela cena quando você tinha 2 anos de idade, que foi uma cena difícil para você, você sonha hoje, aos 50 anos, aos 30, aos 25, mas na hora que você acorda, reprime novamente, joga de novo no inconsciente. Então você acorda e às vezes você até acorda com uma sensação assim de certo mal-estar, como se uma coisa ruim tivesse acontecido. E tá tudo bem. Muita gente fala assim: "Ah, eu acordo num mau humor enorme". Tem muito a ver com isso. Por quê? Porque aquela química, aquela afetividade, ela continua no seu organismo. Mas não há uma memória de que eu sonhei. Há apenas a sensação no organismo de algo estranho. Por quê? Porque entrou em contato com aquele conteúdo difícil que você vivenciou, como eu dei o exemplo, aos 2 anos de idade. Então, a repressão, ela vai acontecer no momento traumático, no momento que aquela situação insuportável acontece, mas ela também vai acontecer no momento em que você acorda. E às vezes, quando você acorda, você ainda lembra de alguma coisa, mas ao passar as horas do dia, pode ser que comece o mecanismo de defesa de repressão e você, puxa, eu sonhei, mas agora eu não estou lembrada do que eu sonhei. Então aqui vai uma dica para você, vai uma dica legal para você. Você que está interessado, você que está interessada em entender a questão dos sonhos, uma dica. Compre uma agenda, um diário, um caderno, uma caneta e deixe ao lado da sua cama. E todas as vezes que você acordar bem cedo, uma das primeiras coisas a fazer seria anotar o sonho que você teve aquela noite. Se você não tiver lembrança nenhuma de sonho, anote a sensação que veio ao acordar. Se você acordou bem, se você acordou com certo mal-estar, com uma sensação ruim, ou se você acordou com uma alegria enorme, como se algo maravilhoso tivesse acontecido. Anote a sua emoção, anote essa sua afetividade, tá? Ao acordar. A longo prazo, tudo isso será importante para você entender, tá? E tem algo importante aí para a gente pontuar. Esse material que você vai escrevendo aí no seu diário todos os dias que você for acordando, eu não tenho como falar assim para você, se você sonhou com cachorro, significa isso. Não. Para nós, na psicanálise, isso é uma questão extremamente subjetiva e ao longo do curso você vai entendendo por quê. Nós temos que pegar aquele sonho e atrelar a história de vida para compreender aquele sonho. Então, assim, se uma pessoa sonha com determinado conteúdo,
aquilo para ela tem um significado e uma interpretação. Se outra pessoa sonha com o mesmo conteúdo, algo muito parecido, é outra coisa completamente diferente. Então, eu não tenho como falar para você, sonhou com caixa, significa isso, sonhou com cobra, significa aquilo. Não. No estudo, no autoconhecimento, nós vamos precisar fazer aí uma análise de histórico de vida, mais o sonho. Porque para cada pessoa isso terá aí um significado. Que então que a gente sonha, né? A gente faz tudo isso. A gente sonha, eu acho isso maravilhoso. A gente sonha como um processo natural do nosso organismo, da nossa mente, do nosso cérebro, em se autorregular. Por quê? Porque esse conteúdo que te fez mal aos 2 aninhos de idade, ele é um conteúdo que foi reprimido para que você pudesse sobreviver. Mas não significa que ele não te faça mal. Não significa que ele não tenha uma interferência no seu dia a dia. Não significa que ele não está presente nas suas escolhas. E às vezes as suas escolhas, elas não são escolhas ideais exatamente por causa do material que está no seu inconsciente, que faz parte do processo para que você decida, para que você pense em alguns momentos. Mesmo que você não lembre desse conteúdo. Por quê? Porque ele está no inconsciente. Então é tão maravilhoso porque assim, quando você vai fazer análise, né, quando você vai para um processo terapêutico, o psicanalista, ele vai te ajudar a pensar em tudo isso, na sua história de vida, no seu sonho. O sonho é um objeto de estudo do psicanalista para ajudar a entender e reorganizar esse inconsciente, tá? Mas quando nós vamos para esse processo, a gente acelera isso, né? Existem técnicas, né, da parte do psicanalista para isso. Mas mesmo não indo para um tratamento, existe esse recurso natural. Agora, para você que está fazendo esse curso, esse recurso natural do seu organismo, ele também será ele receberá essa ajuda da sua parte. Porque agora, você, de forma consciente, você vai tentar lembrar dos seus sonhos, você vai anotar, você vai pensar sobre eles, você vai tentar entender qual é a conexão que ele tem com a sua vida. O que é que o seu inconsciente está tentando mostrar para você que precisa ser organizado? Compreende? Então, veja, olha que coisa fantástica. Nós sonhamos como uma tentativa natural de organização psíquica para que a gente tenha o máximo possível de saúde emocional. Fantástico, né? Eu gosto de comparar isso quando eu estou ali picando uma cebolinha e aí eu corto um pedacinho aqui da ponta do meu dedo. E o que acontece? A princípio aquilo está aberto, doendo, mas no dia seguinte já está um pouquinho seco. Alguns dias depois, já fechou. Inclusive isso aconteceu. Quando eu era bem pequena, eu estava cortando cana e eu cortei um bom pedaço aqui desse meu dedinho. Ele é até um pouco tortinho, falta um pedacinho aqui, ó. Cortei aquele pedaço. Hoje, eu tenho a cicatriz, ficou aqui um sinalzinho, mas o organismo se recuperou. Do contrário, eu estaria sangrando aqui na ponta do dedo até hoje. Estaria morta já por causa disso. Então, assim como o meu organismo, ele tem esse processo de recuperação para que eu fique bem, a minha mente, ela possui o mesmo processo. Então, uma das intenções principais do sonho é exatamente a cura do psiquismo, ou seja, a tentativa de reorganização desse inconsciente que não está muito legal, né? Que está aí me prejudicando de alguma forma. Tá bom? Ficou claro? Ó, beijo e até a próxima aula.